Hoje iremos estudar as formas geométricas planas e espaciais. As formas geométricas estão em toda parte, nos objetos que encontramos no dia a dia, por exemplo, a geladeira, o extintor de incêndio, ou até aquele chapeuzinho de aniversário. Também é encontrado na natureza, como nas montanhas, o sol, a lua, ou ainda nas construções feitas pelos homens, como as pirâmides do Egito ou ainda o parque de diversões. As figuras geométricas podem ser divididas em figuras planas ou figuras espaciais, também chamadas de sólidos geométricos. Nós já estudamos em sala de aula que as figuras geométricas planas são representadas dentro de um plano e possuem apenas duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Aprendemos ainda que as figuras planas se dividem em polígonos, que são figuras planas fechadas, delimitadas por retas e recebem o seu nome conforme o número de lados. Por exemplo, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono. Já os não polígonos são figuras geométricas não delimitadas por retas. Podem ser abertas ou fechadas. Veja o exemplo abaixo. Já as figuras espaciais, ou também chamados de sólidos geométricos, são objetos tridimensionais, ou seja, possuem 3 dimensões: a altura, a largura e o comprimento. Os sólidos geométricos também são divididos em dois grupos: o dos poliedros, onde as superfícies são formadas apenas por partes planas, por exemplo, o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Já os corpos redondos são aqueles formados por pelo menos uma parte arredondada e não plana, como o cilindro, o cone e a esfera. O cubo é uma das formas bastante comuns no nosso dia a dia. O dado, por exemplo, possui formato de um cubo, assim como o cubo mágico, as caixas, o gelo e os puffs. O paralelepípedo pode ser encontrado em objetos como tijolos, caixas de presente ou ainda caixinha de leite. As pirâmides podem ser encontradas, por exemplo, em barracas de acampamento ou ainda nas famosas pirâmides do Egito. O prisma possui duas bases iguais. Essas bases podem ter vários formatos, como os triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, entre outros. Ele também é muito comum no nosso dia a dia, já que existem caixas que possuem formatos diferentes em suas bases. A esfera pode ser encontrada em vários objetos, como os relógios, as frigideiras, os globos terrestres, as bolas de futebol e até nas lupas. O cone possui uma base circular e sua área lateral possui formato de um arco. Objetos como a casquinha de sorvete, o chapéu de aniversário, o cone do trânsito e até o formato do salto de botas e sapatos também são encontrados nos abajur. O cilindro é um poliedro com duas bases circulares e os lados têm formato circular. Por exemplo, a caneca, a vela, a latinha de refrigerante, o botijão de gás e as pilhas. Agora que vocês já aprenderam sobre as formas geométricas espaciais, eu vou lançar um desafio. Procure aí na sua casa objetos com as formas da esfera, do cubo, do cilindro e do bloco retangular. Tire uma foto e mande para mim. Vou adorar as descobertas realizadas por você. Super beijo da Prof. Keren!